INSP aula 2. Eu pus as notas de aulas da primeira aula e da segunda aula no site, tá? Então eu vou botar aqui para vocês, as notas de aulas vão ficar nesse site aqui, www.impa.br/, não sei para qual lado é a barra, mas vocês descobrem, Carneiro/teaching. Tá? Se vocês entrarem na minha página, tem um HTML lá para teaching, e vocês podem encontrar as notas de aulas do curso. Tá? Mais uma vez, gente, notas de aulas tentativas, tá? Então vou tentar botar a nota de aula lá. Então já está a nota de aula da aula 1 e 2, vocês podem olhar lá. Eu vou usar isso aí também como artifício para poder fazer com que a gente cubra mais coisa nesse curso, né? Eventualmente vai ter coisas que a gente não vai conseguir cobrir aqui na sala de aula, alguma prova mais elaborada e tudo, que eu vou dar só mais uma ideia, mas vai ficar disponível no site, talvez, todos os detalhes, tá? Se depois quiserem complementar lá e ver. Então já está aqui a aula 1 e a aula 2. Eu sei que muitos aqui não são português native speakers, e as notas de aulas vão estar escritas em inglês, tá? Simplesmente porque eu ainda tenho um laptop com teclado americano e é bem mais fácil para mim digitar em inglês do que em português para evitar os acentos, né? Então as notas de aula estão digitadas em inglês, mas todas as listas e provas vai ser em português, tá? Mas espero que ninguém se incomode. Inclusive, para vocês é esperado, naturalmente, que o inglês seja uma língua fluente ao vocês seguirem as carreiras de vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui nessa aula 2, a gente parou na aula passada, falando um pouco sobre o teorema da interpolação de Ristorine, né? Então, vou relembrar aqui qual é o resultado. Seja T, vamos lá. Aqui será definido 2 pontos. Alguém aqui não estava na aula passada? Já você não estava aqui na aula passada, né? Tudo bem, então... Mas eu vou fazer um lembrete de como são essas coisas, né? Linear... Tá ok. T de F. Aí vamos lá. O L que é 0, menor ou igual que 1 constante M0. E o T de F, que é 1 menor ou igual que 1 constante M1. Então, T mapeia, vou L, digamos assim, PT, um LQT, onde esses pontos aqui vão estar vamos ver. Estão ligando os 2 pontos originais, satisfazendo a seguinte desigualdade. T de F no L QT menor ou igual do que M0 elevado a 1 menos T, M1 elevado a T, a norma de F elevado a T, onde 0 menor do que T menor do que 1. Se isso que está escrito no quadro é grego para vocês, não se preocupem, vocês vão entender. De novo, né, vamos recapitular o que é que isso aqui diz, né? Então, virtualmente, isso aqui diz o seguinte. Se eu fiz aqui para vocês um quadradinho, na verdade é melhor fazer aqui, quadro grande. Então, aqui, vamos fazer a nossa representação esquemática do quadrado aqui de Riesz, né? Esse aqui é o 0, esse aqui é 1, esse aqui é 1.
esse aqui é o eixo que eu vou escrever 1 sobre P, tá? Essa é a minha variável nesse eixo. E essa minha variável nesse eixo aqui vai ser 1 sobre Q. Tá? Então, por exemplo, vou marcar aqui um operador. O meu T é um operador, digamos assim, que ele está definido nesse espaço aqui, mas eu posso pensar no T como sendo definido num espaço de funções densas em todos os LPs, por exemplo. Pense num T, um operador definido de funções sem infinito de suporte compacto, por exemplo, tá? E suponha que para toda função, ele mapeia, toda função f no LP0, ele mapeia no LQ0, ou seja, vale essa desigualdade aqui, tá? Ele é linear e limitado desse espaço, P0, Q0. E também ele é linear e limitado do espaço LP1 no LQ1, tá? Isso aqui eu marco aqui no quadrinho como sendo dois pontos aqui. Vamos marcar aqui o ponto P0, Q0, ou seja, e aqui o ponto P1, Q1. Sendo que, lembra que nesse diagrama aqui eu estou marcando os pontos, os inversos dos pontos. Então, esse ponto aqui, na verdade, é 1 sobre P0, 1 sobre Q0, e esse ponto aqui é 1 sobre P1, 1 sobre Q1. Tá? O que esse teorema diz é que se eu tenho um operador que ele mapeia o P0 no Q0 e o P1 no Q1, então ele mapeia todo mundo na reta que conecta esses dois pontos. Eu posso ligar esses dois caras, tá? Todo ponto nessa reta aqui é um ponto dessa forma, é um ponto PT, QT, onde o T é um certo tempo de 0 a 1, ou seja, no tempo T0 você começa aqui, no tempo T igual a 1 você acaba aqui, e qualquer tempo T você está aqui no meio, né? Para qualquer tempo T que você pare, você tem que o seu operador mapeia o LPT no LQT com essa desigualdade. Você ainda tem informações sobre a constante, tá? A constante é dada em função das constantes nos pontos inicial e final, né? Antes da gente passar para a demonstração desse teorema, vamos ver duas aplicações, tá? Estava vendo para você. Duas aplicações desse resultado. Aplicação 1. Aplicação 1 é o que a gente chama da desigualdade de Young para convoluções. Desigualdade de Young para convoluções diz basicamente o seguinte. Se você pega a convolução de duas funções, no LR, LP no LQ, onde esses expoentes são menores do infinito, e também tem essa relação, 1 mais 1 sobre R igual a 1 sobre P mais 1 sobre Q. Tá? Lembrando, o que é o operador de convolução? O operador de convolução simplesmente pega duas funções f e g e manda numa terceira função chamada f asterisco g, que no ponto x é igual a integral em Rn, vamos dizer assim, de f de y, g de x menos y, dy. Se você não gostar desse formato, por que eu botei o y aqui e o x menos y aqui? Não tem problema, você pode trocar. É só uma mudança de variável, x menos y, g de y, dy. Esse aqui é o operador de convolução. Pega duas funções e leva uma terceira função que é dada por isso aqui. Né? Convolução é como se fosse a generalização de uma combinação linear. Tá? Você está pegando como se fossem combinações lineares da função g com certos coeficientes. Tá? Assim que a gente vê. Então, vale essa desigualdade aqui. Né? Se você pega uma função f, que está no LP, e uma função g que está no LQ, isso leva uma terceira função no outro espaço LR, onde vale essa desigualdade, vale essa relação entre os expoentes aqui. Tá? Antes de tudo, né? Como é que a gente pode deduzir esse teorema aqui, do meu teorema da interpolação de Rias-Torin?
O teorema da interpolação de Ristorin diz que eu sempre posso ser mais esperto. Toda vez que você tiver uma desigualdade para provar entre espaços LP, você nunca precisa provar direto para todos os expoentes. Você sempre pode identificar quais são os pontos inicial e final e tentar provar só para aqueles caras. Em geral, são coisas mais fáceis de provar. Ou você vai estar provando para o L1, ou você está provando para o L2, ou você está provando para o L infinito. Em geral, tá? Essas desigualdades aqui, quer dizer, a prova disso, foi o que a gente acabou na aula passada falando. A prova disso aqui é basicamente o seguinte. Veja bem, vamos identificar aqui os pontos. Você tem várias maneiras de olhar para esse problema e aplicar aquele teorema. Uma maneira primeira que a gente estava falando no final da aula passada era exatamente o seguinte. Vamos ver que pares de expoentes P, Q e R eu posso escolher aqui. Tá? Então, primeiro, é claro que eu posso escolher esse P, Q e R como sendo, digamos, se eu pegasse uma das funções como sendo limitada, uma das funções em L infinito, por exemplo, essa G, né? O que é que acontece? Se eu pegar a G, eu obtenho que para cada X, eu posso simplesmente pegar essa G, tirar da integral, se ela for limitada por M, né? E aqui vai sobrar dentro da integral só a integral de F, que é menor ou igual que a norma L1 da F. Ou seja, então eu vou estar provando aqui que eu posso pegar 1, infinito, infinito. Tá? Ou seja, se eu pegar G no L infinito e quiser olhar também a norma do sup para todo x, a norma L infinito dessa função, para todo x vale que, quer dizer, só isso aqui bem básico, para todo x vale que f de g de x é sempre menor ou igual do que o sup da g vezes a integral da f de y de y. Ou seja, em outras palavras, você está dizendo que só fiz tirar a g da integral, né? Você está dizendo que a norma L infinito disso aqui é menor ou igual do que a norma L infinito da G vezes a norma L1 da F. O que é a desigualdade que eu quero provar para os expoentes 1, infinito e infinito. Tá? De modo análogo, você pode provar para infinito 1, infinito. Tá? E por fim, você também tem um terceiro ponto, fácil de ver, que é o ponto 1, 1, 1. Né? Porque o ponto 1, 1, bem, se você tentar fazer a norma L1 da convolução, ou seja, se você tentar fazer a integral de f convolução g de x dx, né? Isso aqui é a norma L1, isso aqui é certamente igual a integral de f de y, g de x menos y, dy, dx, que é menor ou igual. Aí você faz a integral em x primeiro, você troca aqui usando Fubini, faz a integral em x primeiro, o que dá a norma L1 da G, e depois faz a integral em y, que dá a norma L1 da F. Ou seja, você está provando que a norma L1 de F asterisco G é menor ou igual que a norma L1 da F vezes a norma L1 da G. Você está provando para esse ponto. Certo? Então, veja bem. Uma vez que você tem esses três pontos, você pode, do mesmo jeito que a gente vai provar, do mesmo jeito que a gente vai provar esse teorema aqui para um operador, digamos assim, um operador linear T, esse operador podia ser bilinear. Ele podia mapear, ter duas entradas aqui mapeando num terceiro espaço. Ele podia ser multilinear. A prova é exatamente a mesma, né? Então, é exatamente o caso que você tem aqui. Tá? Você tem um operador aqui bilinear. Ele pega duas funções e manda numa terceira. Você sempre pode pensar que qualquer operador multilinear que mapeia vários pontinhos no espaço LP, você sempre pode completar o fecho convexo daqueles pontos. Tá? Esse é o resultado do teorema de Ristorin. Então, você tem esses três pontos. Tá? Se você pensar esses três pontos aqui, em vez desse quadrado aqui, se você pensasse num cubo, onde você tem duas entradas e uma terceira onde ele mapeia, você poderia fazer o fecho convexo desses pontos e obter o resultado requerido, tá? Então, meu fecho convexo disso aqui. Essa aqui é a primeira maneira de você olhar.
Tá? E você vai obter exatamente esses pontos que satisfazem essa condição aqui. Bem, a segunda maneira de você olhar para esse resultado é o seguinte. Legal, digamos que eu não entendi a versão multilinear, mas eu fico satisfeito, Emanuel, com a versão linear. Essa versão aqui eu entendi, eu concordo, eu quero usar essa aqui do jeito que está. Tudo bem, não tem problema. Aí você vai ter que ter só um pouquinho mais de cuidado. O que é que você vai fazer? Primeiro, você vai ver que você pode pegar os pontos, digamos, você pode pegar esses pontos aqui, né? Você pode pegar os pontos 1. Você pode pegar esses pontos aqui, 1, infinito, infinito. E você pode pegar quaisquer pontos do tipo... Na verdade, desculpa. Você pode pegar qualquer ponto do tipo... Se você botar na terceira coordenada, 1. Desculpe. Se você botar na terceira coordenada infinito, o que acontece? Se eu quiser simplesmente avaliar isso aqui, o sup desse cara aqui, isso aqui é menor ou igual do que integral de f de y, g de x menos y, dy. Certo? Agora eu posso usar uma desigualdade de Holder aqui, com quaisquer expoentes conjugados. Tá? Então isso aqui é menor ou igual do que a integral de... Vamos ver, aqui você tem f e g. Então, aqui você vai ter uma norma de F numa LP e uma norma de G numa LP'. Né? Isso aqui é desigualdade de Holder. Tá? Desigualdade de Holder com expoente P e P'. Então, aqui você, na verdade, pode botar qualquer P e P'. Que você tem a desigualdade para esse ponto. Tá? Legal. Agora, se eu tenho uma desigualdade para esse ponto, o que eu posso fazer? P' é infinito. Eu sei também que eu tenho... quer dizer, isso aqui sairia desses dois, né? Se eu fixasse a última coordenada, tem um P' infinito. Por outro lado, vamos ver o que é que eu tenho aqui. Eu tenho essa desigualdade aqui, que vale para o infinito, 1, infinito. E eu tenho essa desigualdade aqui, que vale para o 1, 1, 1. Tá? Agora, veja bem. O que é que essas duas primeiras, essas duas últimas implicam? Né? Se você fixar a segunda entrada, fixe a G. Fixe a G. Fixe uma G em L1. Tá? Agora você está olhando esse operador só como operador em F. Né? E ele manda o F nesse cara aqui. Você sabe que esse operador manda o F, um F em L infinito, vai numa F em L infinito. Vai num T de F em L infinito. E um AF em L1 vai em L1. Então, se você usar o nosso teorema de Ristori nesse caso particular, né, você está fixando a segunda variável, C1, e a primeira vai infinito, infinito, 1 em 1. Ou seja, se você interpolar no meio do caminho, vai ficar uma coisa do tipo PP. Certo? Ou vamos PP. Tá claro isso? Tá? E agora você junta com esse cara. Agora você, em vez de fixar a segunda variável, você fixa a primeira variável. Esse cara aqui, vamos passar aqui simplesmente igual. PP' infinito. O que é que você faz? Você agora fixa a primeira, considera isso como sendo um operador na segunda variável G. Tá? Você sabe que ele manda o L1 num LP, você sabe que ele manda um LP' no L infinito. Quando você faz a interpolação entre esses dois pontos, o primeiro fica fixo, P, né? E esse segundo aqui vai dar exatamente um Q e um R. Agora observe bem que esse Q e R aqui, lembre-se que a soma dos inversos é sempre a soma dos inversos desses dois caras. Pela própria condição ali, né? Quando você soma os inversos de PQ e QT, você soma só esses caras, dá 1 sobre Q0 mais 1 sobre P0, 1 sobre Q1 mais 1 sobre P1. Então a soma dos inversos é constante ao longo dessa reta, né? Então aqui você encontra que 1 sobre R mais 1 sobre Q
é igual a 1 sobre, digamos, P', mais 1 sobre o infinito, que é 0. Por que é constante? É só você somar, né? Se você somar isso aqui, esse mais esse, dá igual a... Não, você está certo. Não é constante, desculpa, falei besteira. Tenho que realmente fazer a conta do que é que vai dar lá. Você vai encontrar essa relação aqui, né? Você tem que encontrar essa relação aqui. 1 mais 1 sobre R igual a 1 sobre P mais 1 sobre Q. Vamos ver por que a gente encontra isso aqui. Como é que eu posso pensar nisso? Eu fixei essa variável, P, então aqui vai continuar, e essas duas aqui eu quero interpolar. Tá? Ou seja, então esse meu Q que vai aparecer aqui, esse meu Q que vai aparecer aqui vai satisfazer uma seguinte coisa. 1 sobre Q, para um certo tempo T, ele vai ser 1 menos T sobre P', mais T vezes 1 sobre infinito, que é 0. E esse R aqui vai ser 1 sobre R, vai ser 1 menos T sobre 1, mais T sobre P. Para um certo tempo T. Legal? Tudo bem. Então, vamos fazer essa conta aqui. Agora, o que é isso aqui? 1 sobre T sobre P'. Isso aqui é 1 menos T, que multiplica. 1 sobre P', gente. Vocês lembram, né? Que 1 sobre P mais 1 sobre P' é 1. Então, 1 sobre P' é 1 menos 1 sobre P. Tá? Então, essa primeira aqui dá 1 menos T, que multiplica, mais T sobre P. É isso? 1 sobre P', 1 sobre P, mais 1 sobre P' igual a 1. Então, 1 sobre P' é 1 menos 1 sobre P. Tá certo. Está certo. Tá bom? Então, o que é que você encontra aqui? Não, eu fiz alguma coisa errada. 1 menos T' vezes 1, mais... menos... Desculpa. Menos 1 menos T sobre P. Engraçado como a parte de um matemático, a pior parte para os matemáticos são as contas. Todo mundo sabe fazer conta genérica, mas quando chega na conta no papel, fica mais difícil, né? Então, você vê que dá quase igual, né? Você vê que esse fator aqui está aparecendo aqui, esse fator aqui está 1 menos T, isso aqui está TP. Então, você vê que com isso aqui, só com você vê que isso aqui implica que 1 sobre P mais 1 sobre Q igual a 1 mais 1 sobre R. Tá? Se você somar 1 sobre P na primeira equação, se somar 1 sobre P na primeira equação, o que você vai encontrar é que isso aqui vai cancelar. Tá? Isso aqui vai cancelar. E aí vai ficar... exatamente a segunda. Ou não? Pode passar 1 sobre P para o outro lado, né? Você pode passar 1 sobre P para o outro lado, mas ainda assim... Tá certo, fica 1 menos T mais T sobre P. Uhum. Mas que dá exatamente isso aqui, né? Professor, quando você puso aí 1 sobre Q igual a 1 menos T sobre P', mais T não tinha que ser aí. Porque o Q era... o Q é a combinação de P' e 1. P' e infinito, né? Não é de P' e 1. P' e infinito.
Ou não? É pelinha infinita. Mas não é a combinação linear da função da entrada da função. Pelinha infinito. Vamos ver. Desculpa, gente. Realmente tem uma conta errada aqui. A conta errada é exatamente que a gente está trocando aqui o ponto inicial com o final. Então, vamos lá. Nessa primeira aqui, 1 sobre Q é igual a 1 menos T pelinha mais T vezes... Olha aqui. Mais T vezes sobre infinito, que dá 0. Tá legal. Então, quando eu estou no T igual a 0, eu estou no ponto pelinha. Tá? E o meu... você tem razão. Desculpa, né? Então, isso aqui é isso aqui que você estava falando, né? Na verdade, eu tenho que fazer a interpolação entre esses dois carinhas aqui. Que é a minha primeira coordenada e esse aqui é a minha segunda coordenada. Né? Então, esse aqui é o menos T sobre pelinha, mais T vezes 1. E a segunda coordenada é que dá, tudo bem, 1 menos T sobre infinito, que dá 0. E aqui dá T sobre P. Não é isso? Tudo bem. Então, dessas duas equações aqui, você pode concluir isso aqui, né? Que 1 sobre P mais 1 sobre Q' dá 1 sobre R mais 1 sobre R. Né? Vamos só fechar aqui. Então, essa primeira aqui é 1 menos T, que multiplica 1 menos 1 sobre P, mais T. Tá? Então, aqui você chega onde você quer, ou não. Essa daqui dá 1 menos T mais T dá 1. Tá? E aqui dá menos 1 sobre P mais T sobre P. Pronto, exatamente. Você chega nessa equação aqui. Tá? Isso aqui veio para cá. Só reescrevendo a primeira aqui, você passa 1 sobre P para lá, fica 1 sobre P mais 1 sobre Q igual a 1 mais T sobre P mais T sobre P igual a 1 sobre R. Tá? Então, esse aqui era só um jogo com os expoentes. Vocês conseguem chegar na identidade certa para os expoentes. Então, essa aqui é uma aplicação desse teorema. Uma segunda aplicação desse teorema, talvez mais interessante do que essa. Está claro para todo mundo isso aí? Tá? Alguém tem alguma dúvida? Uma segunda aplicação desse teorema, talvez mais interessante, seria a desigualdade para a transformada de Fourier. Né? O que é essa desigualdade para a transformada de Fourier? Vou apagar aqui rapidinho. Desigualdade para a transformada de Fourier é uma aplicação mais, digamos, mais clássica disso aqui. Aplicação 2, chamada desigualdade de Hausdorff-Young. Certo? Desigualdade de Hausdorff-Young para a transformada de Fourier. Essa diz basicamente o seguinte: se vocês lembram da transformada de Fourier, se eu te dou uma função no L1, transformada de Fourier nada mais é do que esse objeto aqui, f chapéu, num ponto y, é definido como a integral de e elevado a menos 2 pi i x y, f de y dy. Em Rn. E esse cara aqui é o produto escalar. Ou seja, para cada função f que você me dá em L1, você pode fazer esse objeto aqui, f chapéu de y, como sendo essa integral oscilatória aqui, né? Onde o x... Desculpa, isso aqui, x, integrar em x aqui. Tá? Integral de menos 2 pi yx f de x dx. Você integra em x e esse cara aqui está só controlando a oscilação, o y aqui. Tá? Então, esse objeto aqui é chamado transformada de Fourier. O que vale para ele é o seguinte, né?
pela própria definição, com uma propriedade óbvia que você tem. Bem, primeiro, como esse cara aqui é um número complexo de módulo 1, o que eu tenho é que se eu olhar para isso aqui, f chapéu de y é menor ou igual, se eu passar o módulo para dentro, menor ou igual que a integral de f de x dx, que é igual a norma L1 da f. Ou seja, você está provando que para todo y, o f chapéu de y é menor ou igual do que a norma L1 da f. Em particular, então, isso aqui implica que a norma L infinito de f chapéu é menor ou igual do que a norma L1 da f. Tá? Primeiro. Em segundo, a gente vai provar também que a transformada de Fourier ela pode ser estendida de uma forma natural para o espaço L2. E o teorema de Plancherel, que a gente vai mostrar daqui a uma aula ou duas, basicamente diz o seguinte, que a f chapéu, se você olhar no L2, ela é uma isometria. Ela preserva a norma L2 de uma função. Então, com esses dois resultados aqui, ou seja, você tem ela mapeia o L1 no L infinito e o L2 no L2, com isso aqui você pode concluir, você pode fazer uma interpolação. E você conclui essa desigualdade aqui, chamada desigualdade de Hausdorff-Young, que para 1 menor ou igual que P menor ou igual que 2, eu tenho que a norma LP' é menor ou igual do que a norma LP da F. No RN. Tá. Isso aqui segue desses dois pontos. Vamos ver, se a gente botasse esses dois pontos no meu quadrinho, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo nada mais, nada menos do que o quê? Ela mapeia o L1 no L infinito. Ou seja, se eu estou no L1, eu vou mapear no L infinito. O P igual a 1 e o Q igual a infinito. 1 sobre Q vai ser 0. Então vai ser esse ponto aqui. Transformada de Fourier, isso aqui é um ponto admissível para transformada de Fourier. O segundo ponto é o ponto 2, 2. Ela mapeia o L2 no L2. Na verdade, era igualdade, né? E aqui você, 1 sobre P e 1 sobre Q ficariam 1 meio. Então você tem aqui o ponto no meio do quadrado, centro desse quadrado aqui. Transformada de Fourier mapeia, esse ponto é ponto admissível, esse ponto é um ponto admissível. Então você conclui que todos esses pontos aqui no meio são admissíveis. Você está na reta, em vez de ser a diagonal principal PP, você está na diagonal conjugada, onde os pontos são conjugados, PP', né? Um sobre, nessa reta aqui, 1 sobre P mais 1 sobre Q igual a 1. Né? Mas você só vai até o 2 aqui, né? Até 1 meio. Ou seja, para 1 menor ou igual que P menor ou igual que 2, isso aqui vale. Essa desigualdade vale. E observe que a constante aqui é 1, que eu ponho na frente, né? Porque, bem, aqui vale com constante 1 e aqui é uma igualdade, então vale com constante 1. Então, eu estou exatamente, isso aqui é 1 e isso aqui é 1. Legal. Mas, na verdade, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Está claro isso aqui também? Obviamente, isso aqui ainda depende de resultados que nós vamos provar ainda. Esse primeiro é claro, mas esse segundo aqui nós vamos provar também. Mas só para dar uma amostragem de como você usa esses resultados em geral, tá? Mas, em geral, resultados de mapas de espaços LP para espaços LQs, você tem esse resultado muito forte, que é um resultado de interpolação. Isso aqui é uma coisa que vocês vão... Fiquem para sempre com isso aí, é um resultado central em análise, tá? Esse tipo de técnica para você provar desigualdade, né? Que você não precisa provar para todo mundo no meio, precisa provar simplesmente para um conjunto de pontos e depois tomar o fecho. A pergunta que eu tinha para falar para vocês era a seguinte: imagina que o cara vai e não te falou nada sobre isso, certo? Simplesmente te explicou o que era um operador de convolução, por exemplo.
Só mostrar para vocês isso aqui. Esqueça por um minuto que a gente falou e eu vou dizer simplesmente, vou definir para vocês o operador de convolução. Olha, eu pego duas funções f e g e f e g no ponto x vai ser integral de f de y, g de x menos y, dy, em Rn. Legal, eu pego uma função f, pego uma função g e mapeio nessa terceira função. Aí eu pergunto para vocês, olha, eu gostaria de provar para esse operador aqui uma certa desigualdade desse tipo. F convolução com G. Uma norma LR menor ou igual do que C. Uma constante, vezes a norma LP, vezes a norma G em LQ. A minha pergunta é, qual deveria ser a relação entre P, Q e R para os quais uma certa desigualdade desse tipo pudesse ser válida? Bem, o que a gente acabou de provar ali na nossa aplicação 1 que eu apaguei, foi que essa desigualdade vale com constante C igual a 1 para os expoentes 1 mais 1 sobre R igual a 1 sobre P mais 1 sobre Q. Isso aqui é ok. Mas eu te pergunto, e para outras triplas que não satisfazem isso aqui? Não é a pergunta. E para outras triplas, o que é que eu posso falar? Será que seria possível uma desigualdade desse tipo valer para outras triplas de P, Q e R que não satisfizessem isso aqui? Essa é a minha pergunta. O que é que vocês acham? Sim ou não? E como é que a gente aborda tal problema? Por que essa tem que ser a condição certa? Né? E esse tipo de problema, onde você tem que saber uma certa relação entre os expoentes, aparece com frequência em análise e equações diferenciais, principalmente nessa parte de equações diferenciais dispersivas, né? Onde entra uma componente importante, essa componente da escala. Né? Então, como é que a gente aborda esse tipo de problema? Então, um truque importante, básico, mas importante em análise é exatamente quando você estuda desigualdades globais. Essa desigualdade, então vamos lá. Isso aqui é uma desigualdade que deve valer para quaisquer funções f e g em LP e em LQ. Legal. Né? E é uma desigualdade global também. A função é definida no Rn. Bem, o que você pode fazer é fazer esse, vamos lá, chama de scaling invariance. Se essa desigualdade vale para f e para g, então ela deve valer para, se eu trocar f por, digamos, essa função aqui. Vamos defina para, toma um delta, toma qualquer delta maior do que zero, e eu vou definir para você essa função aqui que eu vou chamar f delta de x, vai ser nada mais nada menos que a função f de delta x. Certo? É uma dilatação. Observa que se f é definido em todo ponto da Rn, f delta também é definido em todo ponto da Rn, não tem problema. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que se essa desigualdade aqui vale para f e para g, então ela tem que valer também para f delta e para g delta. Porque f delta e g delta também são funções. Certo? Vamos botar aqui para ver o que aparece. Né? Primeiro, observa, o que acontece aqui com a convolução quando você faz a convolução de f delta e g delta? Vamos observar aqui, f delta, convolução com g delta no ponto x. O que é isso aqui? Isso aqui é a integral em Rn de f delta de y, que é f de delta y, g delta de x menos y, que é g de delta x menos delta y, dy. Definição. Tá legal? Como é que eu faço aqui agora, com uma mudança de variável?
posso chamar o meu ΔY de Z, não posso? Então, eu vou chamar aqui meu ΔY de Z. Isso aqui vira o quê? Se eu chamar o ΔY de Z, isso aqui vira o quê? O meu dy, nesse caso, como eu estou no Rn, vai ser o meu elemento de volume dz sobre δ elevado a n. Tá legal? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre δ elevado a n, integral de f de z, g de ΔX menos z, dz, né? Super legal. E agora, o que é isso aqui? Isso aqui é... Vou marcar com vocês aqui embaixo, mas depois eu volto para ali. 1 sobre δ elevado a n. Isso aqui é a convolução de f e g originais, tá? No ponto o quê? No ponto ΔX. Tá legal? Então, vamos guardar essa informação aqui. Vamos guardar essa informação. Né? Ou seja, o que a gente acabou de provar foi o seguinte. Foi que f delta, convolução com g delta, no ponto x, é igual a 1 sobre δ elevado a n, vezes f, convolução com g, delta de x. Todo mundo de acordo? Legal. Então vamos ver. Vamos tentar escrever essa desigualdade aqui, estrela, para as minhas funções f delta e g delta. Né? Nesse caso, estrela se torna o quê? No caso, estrela se torna o quê? Vamos lá. O que é a norma f delta, g delta, norma LR? Vamos fazer com bastante cuidado. Isso aqui é igual a integral Rn de f delta, g delta de x elevado a r dx elevado a 1 sobre r. Beleza? Tudo bem. E agora isso aqui vira o quê? Por essa relação aqui, eu sei que isso aqui vira integral em Rn. Aí vamos lá, aqui virou 1 sobre delta elevado a Rn, tá? Vezes f de g. Vou até botar aqui delta x elevado a r dx, isso aqui é elevado a 1 sobre r. Tá? Legal. E agora, isso aqui vira o quê? Agora eu quero usar uma mudança de variável. Eu quero chamar delta x de w. Quero chamar delta x igual a w. Isso aqui vai virar o quê? Bem, eu já vou tirar esse primeiro delta aqui da integral, tá? Isso aqui tem 1 sobre delta elevado a Rn, 1 sobre r, ficou 1 sobre delta elevado a n fora. Tá? Aí vamos lá, integral de Rn, ficou a integral de f convolução com g de w elevado a r. Quem é o meu dx? O meu dx aqui é dw sobre delta elevado a n. Isso aqui elevado a 1 sobre r. De modo que isso aqui virou o que, gente? 1 sobre delta elevado a n está fora já. Aqui, ó, temos n sobre r. Então, tem mais 1 delta elevado a n sobre r aqui. Tá? E aí, o que sobra nada mais é do que f, g, lr. Legal? Ou seja, a norma LR de f delta com g delta é dada por isso aqui.
outro lado, vamos calcular quanto é que é uma norma LP do F delta. Né? Do mesmo modo, você encontra que uma norma LP do F delta é a integral em Rn, vamos lá, de f de delta x elevado a p dx elevado a 1 sobre p. Quando a gente fizer a mudança de variável aqui de novo, delta x igual a w, isso aqui vai ficar integral de f de w elevado a p dw delta elevado a n, para mudança de variável, elevado a 1 sobre p. Por fim, isso aqui dá 1 sobre delta elevado a n sobre p, vezes a norma LP da f. Então, o que você encontra é o seguinte. O que você sabe é que, ora, se estrela vale, e estrela é uma desigualdade global, ou seja, está em todo o Rn, se você tivesse aqui num compacto, aí você teria problema porque você não ia poder fazer dilatação à vontade. Mas se você está no Rn, você pode dilatar para frente ou para trás do jeito que você quiser. Né? E essa aqui é uma desigualdade global. Então, se estrela vale, ela vale para essas funções f delta e g delta. Ou seja, deve valer isso aqui, f delta e g delta, LR menor ou igual que 1 constante, C que é universal, f delta P, g delta Q. Ora, mas isso aqui vale se somente se, né? Eu calculei isso aqui em função de f convolução com g, de E, ou seja, isso aqui é delta elevado a, que é 1 sobre delta elevado a n, que multiplica 1 mais 1 sobre r, não é igual que C, e esses caras aqui são 1 sobre delta elevado a n, que multiplica 1 sobre P, mais 1 sobre Q. Resultado. Agora, isso aqui tem que valer para todo delta. Para todo delta. Em particular, né, só passando aqui, só passando tudo para um lado só, isso aqui tem que valer. F, G, R, tem que ser menor ou igual que C. Aí aqui fica o delta, que multiplica N elevado a 1 mais 1 sobre R, menos 1 sobre P, menos 1 sobre Q. F, P, G, Q. Passei todos os deltas para o lado de lá. Então, essa desigualdade aqui vale para toda F, todo G e todo delta. Todo delta maior que zero. Qual é a única chance de uma desigualdade como essa valer para todo delta maior do que zero? A única chance é que o expoente dele seja zero. Né? Porque se o expoente dele não fosse zero, se o expoente dele fosse, digamos, negativo, se esse expoente fosse negativo, eu poderia pegar um delta tendendo para infinito, e esse cara aqui ia tender para zero. E esse cara aqui, que é um valor fixo, não podia ser menor ou igual que uma coisa que tende para zero. Por outro lado, se esse expoente fosse positivo, eu podia pegar um delta tendendo para zero, e esse cara aqui ia tender de novo para zero. Tá? E aí esse cara eu ia encontrar que ele é menor ou igual que zero para toda função fg, o que é absurdo. Então a única chance, né? A única chance é termos esse expoente igual a zero, ou seja, 1 mais 1 sobre R tem que ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre Q. Tá? Então, esse é o chamado argumento da invariância da escala. Tá? Toda desigualdade funcional que é global tem que ser invariante por qualquer scaling, por qualquer dilatação. Toda vez que você fizer esse truque, né,
você deve encontrar uma certa relação entre os expoentes que deve ser satisfeita. O que quer dizer global nesse caso? Global quer dizer que a desigualdade está em todo o RN. Tá? Eu estou aplicando desigualdades para funções que estão definidas no RN. Se você tivesse uma desigualdade do tipo, olha, eu quero provar uma desigualdade desse tipo, transformada de Fourier, norma LQ na bola de centro 0 e raio 1, menor ou igual que alguma coisa assim. Quer dizer, agora não é mais global, você está numa bola, então você tem que ter cuidado quando você for fazer as dilatações, para você não sair da bola, não entrar na bola. Então esse tipo de truque não vale quando você está trabalhando em compactos. Tá? Mas toda vez que você tiver uma desigualdade global, você pode aplicar esse tipo de truque, dilatar para frente e para trás, e você vai encontrar uma relação entre os índices. Tá? Vou passar um problema para vocês desse tipo aí, que vai estar na lista de exercícios que eu vou dar sexta-feira. Legal. Tudo tranquilo, gente? Por enquanto? Eu imagino que deve estar um pouco complicado, tá? Esse começo do curso talvez um pouco mais difícil do que o que vocês poderiam esperar, mas eu acho que vai valer a pena, tá? E encarem essa primeira parte, né, como uma revisão de análise, mas eu sei que isso aqui é bastante profundo, algumas coisas que eu estou falando aqui são bastante profundas e eu, obviamente, eu não espero que vocês absorvam tudo agora, tá? Mas eu achava interessante vocês terem um primeiro contato e pelo menos saber que essas coisas estão ligadas com a EDP. Obviamente, no futuro, vocês vão amadurecendo, vocês verão isso aqui de novo em outros cursos aqui no IMPA, curso de teoria espectral, talvez um curso de análise harmônica, e aí, à medida que vocês vão vendo, essas coisas vão sentando mais na cabeça de vocês. Eu queria dar só uma ideia da prova desse teorema, tá? Vou dar só uma ideia da prova e vocês podem olhar os detalhes da prova que estão nas notas de aula. Tá? Então, no final da aula aqui, vou dar uma ideia dessa prova aqui. Vou apagar tudo aqui. A prova desse teorema é bastante elegante, certo? E ela envolve algumas ideias de análise complexa. Tá? Um lema que a gente vai usar para provar isso aqui, só o enunciado do lema aqui das notas, é esse chamado lema das três retas. Esse lema das três retas de Hadamard é o seguinte, tá? Basicamente é o seguinte, seja φ uma função que é holomorfa, ilimitada, certo? Holomorfo, vocês lembram o que é? Função analítica, né? De variáveis complexas. Função holomorfa ilimitada numa faixa. Tá? Função holomorfa limitada nessa faixa aqui. Ou seja, você está no plano complexo aqui, 0 e 1. Tá? E a sua função ela é holomorfa bem aqui. Inclusive quer dizer, ela chega continuamente no 0 e no 1. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, se φ de z é menor ou igual do que M0, né? Quando a parte real de z é igual a 0. E se a φ de z é menor ou igual do que M1, quando a parte real de z é igual a 1, tá? Então,
essa minha φ não é basicamente isso. Você tem uma função que ela é analítica nessa faixa aqui. Tá? Você pode pensar que ela é analítica num pequeno aberto contendo essa faixa, se você quiser. E o que eu digo para vocês é o seguinte: nessa reta aqui igual a zero, a minha função é limitada por esse número m0. Nessa reta aqui, parte real de z igual a 1, a minha função é limitada por esse número aqui, m1. Então, numa reta qualquer aqui, parte real de z igual a t, onde t está entre 0 e 1, a minha função f de z é sempre limitada por essa constante aqui. Vocês veem que aqui essa constante começa a aparecer na constante do teorema. Tá? Isso aqui vale para qualquer 0 menor do que t, menor do que... Vou botar igual, se quiser. Porque os casos dos endpoints são dados por hipótese. Tá? Então, a prova desse resultado é relativamente simples. Tá? Você constrói uma função. Vamos construir umas funções auxiliares aqui. Φ epsilon de z. Eu vou fazer com que ela seja e elevado a menos epsilon vezes z vezes 1 menos z φ de z construir essa função aqui. Tá? m0 elevado a menos z, m1 elevado a z. Obviamente essa função também é analítica nessa faixa, tá? A função é essa mesmo, z menos z, isso. Essa função é analítica nessa faixa. E o que é que você obtém quando a parte real de z é igual a zero? Tá? Vamos lá. 3 coisas. Quando, se a parte real de z for zero, o que é que você tem? O que é que você pode dizer sobre essa minha φ epsilon? Valor absoluto. Posso concluir que ela é menor ou igual do que 1. Vocês concordam? Ou não? Vamos lá. Se a φ epsilon de z, o que é o módulo da φ epsilon de z? É sempre, vamos botar o z como sendo a mais bi, certo? Ou seja, o que é que vai ser então z vezes 1 menos z? Né? A mais bi vezes 1 menos a menos bi. A parte real vai ser sempre a vezes 1 menos a. Qual é a parte real disso aqui, tá? Mas você sabe alguma coisa sobre M1 e M0? Eles são maiores que 1? Não, eu sei que φ, eu estou usando isso aqui, tá? Mas como... Porque eu estou olhando que você podia calcular o M0, mas o M1 aí nessa... Mas é porque esse cara aqui vai ser um número de módulo 1, né? Porque a parte real de z é 0, né? Então isso aqui é menor ou igual do que e elevado a... Deixa eu só botar aqui então. Parte real de menos epsilon, z, 1 menos z, né? Módulo de φ de z. E aqui fica o m0 elevado até a parte real de 1 menos z, m1. Legal? Porque a parte real é o que implica para o meu módulo, tá? O resto é um número complexo de módulo 1, não tem problema. Toda vez que eu pegar um z
da forma A mais BI, e eu olhar para a parte real desse número aqui, ó, Z vezes 1 menos Z, estou fazendo aqui rapidinho, a parte real, A mais BI, 1 menos A menos BI, então a parte real da A vezes 1 menos A, legal, e aqui fica mais BI, menos BI, fica o quê? Fica mais B ao quadrado, né? Então a parte real desse número é isso aqui, tá? No caso que eu estou olhando aqui, parte real de Z igual a 0, ou seja, o A igual a 0, esse cara morre. Esse cara morre e fica só mais B ao quadrado. Mas aqui eu tenho menos epsilon. Então, ou seja, eu tenho menos epsilon B ao quadrado, que é um número menor do que 1. Tá? Então, é elevado a um número negativo, dá menor do que 1. Φ de Z, M0 elevado a 1. E aqui fica 1 só. Então, isso aqui vai dar menor ou igual que 1. Tá? Usando essa hipótese aqui. Da mesma forma, quando a parte real de Z for 1, eu também tenho que φ de Z é menor ou igual que 1. Mesmo raciocínio, né? Ou seja, quando a parte real é 1, esse cara morre, eu fico só com B ao quadrado, eu tenho menos epsilon B ao quadrado, então esse pedaço é menor ou igual que 1. Φ de Z, esse pedaço morre, e esse pedaço aqui dá M1. Como φ de Z é menor ou igual que M1 nessa reta, eu tenho que isso aqui é menor ou igual que 1. Legal, então eu tenho que nessas duas retas, essa minha φ epsilon aqui que eu construí, ela é menor ou igual que 1. E agora vamos olhar em duas retas aqui verticais, né? Então, sempre dessas duas retas verticais é menor que 1, vamos olhar aqui nessa reta aqui, para um A bem grande e para um menos A bem grande. O que acontece? O que acontece quando a minha parte imaginária é bem grande? Né? Quando a parte imaginária de Z em módulo é maior ou igual que A, o que acontece? Essa minha φ epsilon de Z menor ou igual do que... Se o B, que eu estou falando, se o B for muito grande, né? Se o B for muito grande, a minha φ, daí vem a hipótese da minha φ ser limitada. Então, minha φ é limitada por uma constante M, né? Esses caras aqui, M0 elevado a 1 menos Z e M1 elevado a Z, também é limitado, porque o Z está nessa faixa, tá? Então, isso aqui vai só... Depende só da parte real de Z, que está sempre entre 0 e 1. Então, isso aqui é limitado. E agora, esse cara aqui, como esse epsilon é positivo, eu posso escolher um B bem grande, de modo que esse termo aqui fique bem pequeno. Né? E isso aqui eu posso dizer que o epsilon é dado para um certo epsilon, existe um A, tal que φ epsilon de Z é menor ou igual que 1. Certo? Então, o que acontece? Existe um certo A, depende do epsilon, mod epsilon. Então, o que é que você prova? Que essa sua função φ epsilon ela é menor do que 1 aqui, menor do que 1 aqui, menor do que 1 aqui, menor do que 1 aqui. Como uma função é analítica, vocês lembram que tem um princípio do máximo. Tá? Então, o máximo tem que ser atingido no bolo, qualquer região desse tipo. Então, a minha função ela é menor ou igual que 1 em qualquer ponto do interior. Implica que φ epsilon de Z é sempre menor ou igual que 1 em qualquer região desse interior, desse retângulo, mas o A aqui e o menos A é arbitrário, você pode mandar eles para o infinito. Então, ela fica menor ou igual que 1 em toda a faixa. Então, isso aqui é menor ou igual que 1 nessa faixa. Via o princípio do máximo, tá? Princípio do máximo para funções analíticas. Tá bom? E aí a gente acabou, né? Porque isso aqui é basicamente o que eu quero, né? Porque se φ epsilon dizer menor ou igual que 1, essas funções aqui são menor do que 1, ou seja, o que é que eu quero para todo epsilon, né? E elevado a menos epsilon Z 1 menos Z φ de Z. Isso aqui é menor ou igual do que M0 elevado a 1 menos Z, M1 elevado a Z. Tá? Estou só usando que isso aqui em valor absoluto é menor ou igual que 1. Né? Posso pegar o valor absoluto aqui. Né? Quando parte real de Z
for T, eu tenho E elevado a menos epsilon. Aí tem esse fatorzinho aqui, né? Vamos botar aqui parte real de Z vezes 1 menos Z. Φ de Z menor ou igual do que M0 elevado a 1 menos T, M1 elevado a T. Né? E o que é que eu faço agora? Eu parei num ponto. Pare num ponto Z, cuja parte real de Z é igual a T. Fixou esse ponto. Vale essa desigualdade. O que é que você faz agora? Manda o epsilon para zero. Né? Manda o epsilon para zero. Quer dizer, fixa um ponto Z, então a parte real de Z é igual a T. Pronto, fixei um cara aqui, bem aqui. Z é um A mais I, um P mais IB. Fixei. Vale essa desigualdade para ele, para qualquer epsilon. Né? Agora eu mando o epsilon para zero, esse cara vai para 1. Isso aqui implica que φ de Z menor ou igual do que M0 elevado a 1 menos T, M1 elevado a T. Tá? Pronto. Isso aí acaba essa prova desse lema das três retas. Né? E a prova do teorema vai ser uma consequência desse lema das três retas. Alguma dúvida nessa demonstração, gente? Tá? Tudo bem. Então, vou apagar aqui para a gente fazer a prova do teorema. Então, para a gente fazer esse lema das três retas aparecer, a gente tem que, de certa forma, montar uma função que é analítica em Z, né? E limitada nessa faixa, para poder aplicar isso aqui. E vocês, olhando bem, assim, você pensar por alguns minutos no resultado desse teorema, você vai chegar à conclusão de que é natural uma certa função que você tem que montar. Natural, mas não é fácil, não é trivial não, né? Então, a prova do teorema, só um sketch da prova. Depois vocês vão olhar com mais calma nas notas. É a seguinte coisa. Primeiro nós vamos olhar o caso onde f é uma função, digamos, uma função simples, uma simple function. Né? A gente não vai... Vamos fazer um argumento clássico de densidade aqui. Né? Então, toda vez que você tem um resultado aqui, um resultado desse de análise, você quer provar no LP, você não começa de cara com uma função no LP. Você pega um subespaço que é denso, que é legal, que é facinho de trabalhar. Então, nesse caso aqui, a gente pega uma função que é uma simple function. Essa, tá? Vamos fazer aqui um... Primeiro, observa a seguinte coisa. Se o P0, se esses dois caras forem iguais, o problema a gente já fez, né? Por que a gente já fez? Porque eu sei que se essa função, digamos que esses dois caras são iguais, então o meu PT vai ter que ser igual a eles, tá? Esses dois pontos. E o que eu quero provar é que é o seguinte fato, é que se uma função está no Q0 e está no Q1, então ela está em qualquer QT entre eles, né? Mas esse foi o primeiro resultado que a gente provou na aula passada. Se uma certa função está no LQ0, observe essa função aqui, se ela está nesse LQ0 nesse LQ1, então ela está também em qualquer L no meio, né? Então, se o P0 for igual ao P1, a gente já fez. Na aula passada. Então, eu posso assumir que o P0 é diferente do P1. Assuma que o P0 é menor que o P1. Né? Isso aqui, em particular, implica que o meu PT é menor do que infinito. Meu PT aqui, já que ele é sempre um ponto entre P0 e P1, ele não vai ser infinito nesse caso. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou provar esse teorema para funções simples, né? Então, vou provar isso aqui para funções... Vamos provar essa desigualdade? Provemos estrela para funções simples, né? Chamadas simple functions, ou seja, funções do tipo f. Quer dizer, uma função simples é uma função que apenas tem um conjunto finito de pontos, de valores que ela toma, né? Função simples, você pega um conjunto E,
Pega um conjunto mensurável E, pega a função característica desse conjunto, a função característica desse conjunto é uma função que é 1 se o x está em E, e a função que é 0 se o x não está em E. Isso aqui é uma função característica do E. Você pega uma combinação linear finita desses caras. Ou seja, você pega uma função f, que é uma soma de certos CJs, funções características de EJs, onde J varia de 1 até N. Tá? E esses EJs são conjuntos disjuntos. Tá? Distintos e disjuntos. Isso aqui é uma função simples. Tá? Esse conjunto aqui é denso em qualquer LP, 1 menor que P, menor ou igual que P, menor que infinito. Esse conjunto aqui é denso em LP, se 1 for menor ou igual que P, for menor do que infinito. Que é o nosso caso. Legal. Então eu quero analisar a norma dessa TF. A norma dessa TF no meu LQT. Agora observe o seguinte. Vamos chamar esse conjunto de simple functions, conjunto, provemos estrela para funções simples. Né? Vamos denotar esse conjunto por conjunto sigma. Certo? Conjunto sigma. Seja sigma é o conjunto das funções simples, funções desse tipo. Observe que a norma de TF no certo LQT é igual. Existe o teorema da representação de Ries, né? Que você existe a dualidade. Então isso aqui é quase um teorema de dualidade, né? Que, na verdade isso aqui é o sup. Sendo que em vez de você pegar a integral de T de F vezes G dx, se você pegasse todas as Gs no QT', você obviamente encontra que isso aqui é a norma LQT. Lembra do teorema da dualidade. Né? Agora eu posso me restringir simplesmente às funções que são simples e que têm norma QT' igual a 1. Tá? Observe que existe essa dualidade. Né? Toda vez que eu quero olhar uma norma LQ, basta eu fazer a integral com funções do LQ' e pegar o sup desses caras. Tá? Esse resultado me diz que, em particular, eu não preciso nem pegar todos. Eu posso pegar simplesmente as Gs no espaço das funções simples e eu também obtenho a norma G. Tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Observe que eu estou pegando esse sup aqui sobre todas as funções que já tem a norma LQT' igual a 1. Então, eu vou suponha, sem perda de generalidade, eu posso fazer um rescaling da F aqui e posso dizer que essa norma da F no LPT já é igual a 1. Tá? Vamos dizer que essa norma do F do LPT é igual a 1. Né? Então, se eu assumir que isso aqui é 1, eu tenho que provar que essa norma aqui é menor ou igual que esse número. Isso é constante. Agora, essa norma é dada por esse sup. Então, eu vou provar que provemos que a integral de T de F contra G dx é sempre menor ou igual do que m0 elevado a 1 menos t, m1 elevado a t. Tá? Para qualquer f desse tipo, e G também desse tipo. Né? Então, G vai ser escrito da forma produto de I de 1 até M, DI, psi, F, I de X. Tá? Então, isso aqui que eu tenho que provar. Se eu te dou a minha F dessa forma... Você fixa um T? O T? O T é o meu operador, né? Mas tá... Não, o T, sim. O Tzinho. Porque aquela... Sim, eu tô já fixando o PT e o QT, tá? Fixei um Tzinho, então fixei um PT e um QT, quero provar para esse espaço. Tá? Então,
Assuma que você tem uma f cuja norma no LPT é 1. Né? Você quer analisar essa norma aqui. Ela é dada por o sup dessas integrais onde g pertence a essa classe, cuja norma é 1. Então, basicamente, o que eu tenho que provar é que qualquer integral desse tipo, TFG, é menor ou igual do que esses caras aqui. Onde f está nessa classe aqui e tem norma igual a 1. G está nessa mesma classe aqui e tem norma LQT igual a 1. Né? Então, esse é o resultado que eu tenho que provar. Legal. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou generalizar isso aqui, agora eu vou começar a entrar com uma variável complexa na história. Eu vou generalizar essa definição aqui para uma, em vez de botar um T real, né? É natural que eu faça o T ficar complexo. Tá? Então, vou para poder usar aquele outro o lema. Né? Então, defina essas funções das variáveis complexas A de Z, alfa de Z. Alfa de Z vai ser simplesmente 1 menos Z P0 mais Z P1. E o meu beta de Z vai ser 1 menos Z Q0 mais Z Q1. É a mesma definição ali. Define isso aqui e observe que alfa de T é igual a 1 sobre P de T e beta de T é igual a 1 sobre Q de T. Tá bom? Finalmente, agora eu vou só definir essas novas funções aqui. Se eu escrever os meus escalares aqui, isso aqui são escalares complexos. Tá? Essas funções aqui são funções que podem ter valores complexos. Né? Então, eu vou escrever o CJ. Escrevo o meu CJ como sendo módulo de CJ vezes um E elevado a I θ J. Aqui eu não deveria ter chamado de I. Então, vamos chamar aqui de K. E escrevo o meu dk como sendo valor absoluto de dk elevado a I psi k. Certo? Escreva dessa forma e defina a seguinte função. Defina fz como sendo a função somatório. A fz vai ser como se fosse a extensão da f no plano complexo. Fz vai ser a mesma expressão da fj de 1 até n, né? E aqui vai ficar módulo de cj com alfa de z. Isso. Alfa de z sobre alfa de t é elevado a i φ j. E a mesma coisa aqui. Fz de x e define essa função gz de x como sendo somatório de k de 1 até m, dk elevado a 1 menos p de z, 1 menos p de t elevado a i psi k. Você definiu essas duas funções. Ou seja, f é uma função que depende do parâmetro z. Tá? Para cada z, você tem que a f é essa função aqui. Em particular, observe que se o z for igual ao t, né, isso aqui cancela, e você tem a função original. Né? Observe que a sua f, quando z é igual a t, ft é igual a f. Tá? E observe também que quando z é igual a t aqui, isso aqui cancela e vira a função gt igual a g. Tá? E aqui você define fz, define gz, define então a minha φz vai ser simplesmente essa integral aqui, asterisco. Fz vai ser simplesmente essa integral aqui, asterisco, integral t de fz vezes gz, tá? Isso aqui vai ser o quê?
é que vai acontecer quando eu usar, gente, a linearidade aqui? Tá? Vamos fazer só por um minutinho, se vocês verem isso aqui. Quando eu usar a minha linearidade T de f de z, quando eu aplicar o meu operador T aqui, isso aqui tudo é uma constante, isso aqui só é a função T, vai passar para dentro, então isso aqui vai ser a soma I J, de um certo KJ, de um certo AJK, vezes esse cara aqui, CJ elevado a alfa de Z sobre alfa de T, T está fixo, versus DK, 1 menos beta de Z, 1 menos beta de T. Onde esse AJK, quem é que é esse cara aqui? Esse AJK nada mais é do que a integral de T de XEJ vezes G, quer dizer, essa função vezes f, XFK, vezes esses escalares aqui, E elevado a I. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Vamos lá, de novo. Defina essa φ de Z, como sendo essa integral de df de Z e G de Z. O que eu faço é que isso aqui são somas finitas. Eu vou usar agora a linearidade do meu operador T para poder escrever isso dessa forma. Né? Isso aqui vai ser uma soma de AKJ vezes esse termo aqui, que é o termo que depende de Z, vezes esse termo aqui DK, que é o termo que depende de Z. Quem é que está multiplicando o CJ vezes o DK? Bem, eu passando aqui o T dessa função e integrando contra essa função. Quer dizer, o T de XEJ, XFK. Né? Então, isso aqui é bem definido, porque o XFK está em qualquer espaço LP. Então, você pode usar as propriedades iniciais ali para provar que isso aqui é um número. Tá? Isso aqui é um número, isso aqui é um número complexo. Então, isso aqui é a soma de alguns números complexos vezes essa função aqui de Z. E é essa função aqui, φ de Z, que você vai usar no lema das três retas. Porque isso aqui é uma função de Z que é analítica, obviamente. Né? Isso aqui é uma soma de alguns números constantes que multiplicam um número elevado a alfa de Z vezes alfa de T. Agora, alfa de Z é uma função básica de Z, analítica. De novo, um número elevado a 1 menos beta de Z e 1 menos beta de T, função analítica. Né? Então, você observa que aquela função ali é analítica. Tá? Então, o fato é que φ de Z é analítica. É inteira, né? Uma função analítica no plano complexo inteiro. Você pode pegar qualquer plano complexo inteiro. Você vai ter que provar os seguintes fatos. Deixo vocês para depois olharem na prova como exercício, né? Fato 1 é que φ é limitada. φ é limitada em 0 menor do que real de Z menor ou igual que 1. E fato 2 é que φ de Z é as condições do teorema, né? φ de Z menor ou igual que M0 em real de Z igual a 0. E φ de Z menor ou igual que M1 em real de Z igual a 1. Tá? Com isso aqui vai implicar, pelo lema anterior, que φ de T menor ou igual do que M0 elevado a 1 menos T, M1 elevado a T, mais φ de T é exatamente o objeto que você queria fazer a limitação, né? Porque o Ft é igual ao F original, o Gt é igual ao G original. Então, φt é a integral de Tf de G original. Tá? Isso aqui vai concluir a prova. Então, eu deixo para vocês olharem essa demonstração com mais calma, e em todos os detalhes também de como passar. Isso aqui você provou para esse conjunto denso, né? Depois você tem que fazer o argumento clássico de densidade para provar para toda a função LP. Tá? Isso aí está basicamente contido nessa primeira lecture que está no site. Tá? Tá bom. Alguma dúvida? Por hoje, então, é só. A gente continua na sexta, vamos... Isso aqui, teoricamente, é uma das coisas mais difíceis que a gente vai fazer no curso inteiro. Então, se serve de consolo, pior do que tá, não fica.
Não, eu tô brincando. Isso aqui, de novo, falando para vocês, é uma coisa difícil. Isso aqui é um teorema profundo, tá? Não espero que vocês saibam fazer isso de como não vou cobrar isso aqui em nenhuma lista de exercício ou prova, mas eu acho que o resultado do teorema e a intuição do teorema vocês têm que ter, né? Agora a prova a gente realmente tem que ver uma vez na vida e tudo é legal, mas o mais importante é vocês conhecerem o teorema e saber usar nos momentos adequados, tá? Então aprendam esse teorema, legal, e guardem isso dessa primeira aula, tá? Na sexta-feira a gente tem aula na mesma hora, nessa sexta, 3h65, e vamos falar um pouco da convolução e da transformada de Fourier, tá? Beleza. Qualquer dúvida, me mandem e-mail, me procurem.